Vamos então dar início ao último painel deste dia inaugural, deste congresso Dirigismo, um novo paradigma, 30º aniversário da Andif. Mais uma vez reitero os agradecimentos pela vossa presença, pela forma como contribuíram também para o dirigismo com a vossa presença. Vamos então para o último painel do dia. Temos como moderador o diretor do jornal O Jogo, Nuno Vieira, a quem eu aproveito para agradecer também o facto de ter aceito ser media partner oficial deste evento, que para nós nos encheu de orgulho. Portanto, chamo o Nuno ao palco, por favor, para moderar este painel. Obrigado, Nuno. E, finalmente, neste painel, que terá um tema mais forte, que é esta questão da capacitação e a formação de dirigente profissional, como alavanca do futebol como um todo, mas do futebol profissional também, os desafios para os dirigentes do futuro, ninguém melhor do que o Presidente da Liga, Reinaldo Teixeira, a quem agradeço em nome da Andif pela disponibilidade. Aguinha primeiro para acalmar, não é? Ora, boa tarde a todos, bem-vindos. Estamos aqui para uma conversa com o Sr. Presidente da Liga. Dispensa apresentações, ainda assim convém referir que é uma pessoa altamente qualificada no âmbito do dirigismo nacional, com muita experiência, presidiu a Associação de Futebol do Algarve, foi coordenador dos delegados da Liga, por isso está amplamente familiarizado com tudo o que diz respeito a esta questão do dirigismo e também é uma pessoa que, com uma visão de futuro, assim o seu projeto na Liga Portugal assim o diz, tem a visão de futuro, portanto está aqui, é um protagonista privilegiado para nos falar deste texto, deste contexto, deste tema que nos foi aqui lançado pela Associação Nacional dos Dirigentes, a quem eu agradeço o convite para estar aqui presente. Começaria por pedir ao Sr. Presidente da Liga, Reinaldo Teixeira, que me disse ali um bocadinho aquilo que é neste momento o paradigma do dirigente do futebol português. Como é que consideraria, se tivesse que escolher um modelo, um perfil de dirigente, como é que consideraria o dirigente do futebol português neste momento? Muito obrigado, Nuno, pelo convite e, neste caso, em particular, pela presença e, naturalmente, comentar ao meu amigo e Presidente da Andif, Leandro Gonçalves, na sua pessoa, todos os órgãos órgãos e membros que compõem a Andif, pelos seus 30º aniversário e pelo trabalho que tem desenvolvido para todo o dirigismo, neste caso, no futebol. Também todos os amigos, estão tantos aqui presentes e permitam-me que faça assim de uma forma muito vasta, colegas das associações de futebol, onde comecei esta caminhada, enfim, tantos amigos, permitam-me em particular comentar, digamos, falamos da Liga, temos aqui a doutora Sónia Carneiro, com quem trabalhei, com quem reportei, aliás, que fez o meu contrato na altura de coordenador dos delegados, por isso temos ali uns anos largos em conjunto e que trabalhamos muito e bem, felizmente. E também está a jogar em casa, a doutora Sónia, que também é aqui no Matosinhos. E falando de pessoas, está na sua terra, no seu conselho. É como o meu, já agora. Falando de senhoras, também permito aqui um destaque para a Mónica Jorge, que é uma referência e uma conhecida, digamos, treinadora e grande embaixadora do futebol feminino e não só. Enfim, sintam-se todos cumprimentados. Dizer só um pormenor que o nosso amigo Nuno disse, altamente qualificado, eu diria que gostava de terminar a vida à procura de qualificações, porque no fundo a vida é feita de aprendizagem, é feita de evolução, é feita, digamos, de conhecimento, de partilha de experiências e é isso que nos faz, no fundo, ir evoluindo. Pergunta-me o que é que o dirigente, ou como é que é qualificar o dirigente desportivo. Depende daquilo que falamos. Os dirigentes desportivos, a começar pela base dos clubes ditos amadores, são os autênticos vencedores, uns grandes embaixadores do futebol, são os grandes embaixadores do dirigismo, são os grandes embaixadores de conseguirem encontrar soluções para aquilo que à partida é quase impossível conseguir. São pessoas que têm, e hoje o nosso Presidente da Federação de manhã disse, enfim, pensar no estatuto do dirigente amador, do dirigente benévolo, e acho que faz em boa hora, porque de facto é muito justo que se reconheça que os dirigentes dos clubes, naturalmente das associações, onde tive 21 anos com imenso gosto na Associação de Futebol do Algarve, prestam um serviço público, ou seja, sem haver dirigentes não haveria clubes,
e sem haver clubes não há associações, e sem haver associações não há federação, e não havendo federação também não há clubes, não há liga, enfim, este todo. Por isso diria que são autênticos embaixadores deste espírito do bem-fazer, deste espírito do coletivo e digamos, de construir um novo mundo para os outros. Depois, também é justo reconhecermos, e aí a Andif tem um papel importante, a Fazão também, a Portugal Football School, a Liga, e dizer isso também, neste caso, na Business School, onde a Liga atualmente, esta época, formou mais de 1.200 alunos. Tem havido uma grande preocupação em cada vez mais haver formação, haver capacitação dos dirigentes. E por isso temos hoje, a um nível dos clubes, das associações, da Liga, da Federação, já com, digamos, com condições bem diferentes, dirigentes mais capacitados e com mais experiências académicas de conhecimento e, em alguns casos, jovens e muitos com menos experiência no terreno, com menos experiência na operação, mas com mais experiência, repito, nas qualificações. E isso faz com que vamos construindo um mundo diferente. Diria, sem me perguntar, que é muito do reconhecimento do geral. Esta rapaziada nova agora não tem aquele espírito como tinha no passado. Eu diria que é esse equilíbrio que faz a diferença. Como é que nós conseguimos, com novas capacitações, com novos conhecimentos, com nova preparação, manter aquela paixão de fazer, de construir, não olhar para a verba que alguns vão recebendo já cada vez mais, mas aquela paixão. Eu fiz parte disso, deixe-me dizer isso com toda a sinceridade e a humildade. Eu comecei esta minha atividade no desporto, neste caso no futebol, a empurrar a bola aos 10, 11 anos, depois até mais tarde. Eu digo empurrar a bola porque estão aqui grandes jogadores de futebol, o Álvaro, o João, enfim, tantos, o Rui como treinador, enfim, tantos treinadores que estão aqui, tantos grandes jogadores, e eu acho que quem empurrou a bola até à terceira divisão é empurrar a bola. Jogar é ao nível onde vocês jogaram, aí há que não confundir as coisas. E na altura lembro-me bem o que é que foi depois a seguir ser dirigente do clube, em que íamos buscar os jogadores, neste caso no Algarve, íamos buscar jogadores desde Olhão, Fuseta, Faro, Olé, até Salir, que é a minha terra natal. Aquele espírito, começávamos às 6 da tarde até às 1, 2 da manhã. Por isso, essa realidade melhorou, evoluiu. Temos hoje um nível de dirigismo bem diferente, com muito mais competências. Hoje os clubes, mesmo os profissionais, têm a preocupação de terem nos seus quadros gente com formação. A Liga preparou muitos jovens e capacitou muitos jovens que estão em funções com cargos diferentes dos clubes e por isso temos um nível bem diferente. Mas diria, ainda há muito a fazer. E que domínios de competências pensa que é mais importante explorar estes novos candidatos a dirigentes? Deve ser mais focado na especialização numa área, numa determinada área, para permitir que as sociedades desportivas tenham uma maior abrangência a nível de domínio dos diversos conteúdos, tudo que se relaciona com o futebol profissional, ou acha que deve haver uma formação básica e deve ser depois cada um seguir o seu caminho? Não, eu acho que deve haver uma visão global e depois deve-se ir especializando, como é tudo na vida. Gestão é gestão, quais são as várias áreas que no fundo têm a ver com a gestão e depois ir especializando em cada uma das áreas. Esta questão de nós somos todos treinadores de bancada, mas tem que haver preparação, tem que haver competência para ser treinador. E isso também aplica-se à gestão. Gestão desportiva, gestão financeira, enfim, nas várias vertentes. Até hoje nos técnicos de relva é uma preparação. Sim. E nós vimos também aí a evolução que houve. Por isso, se me perguntar o que é que eu acho que deve haver a nível de conteúdos e de cursos específicos, nós temos, e aqui a repente a Liga tem que falar sobre isso com toda a justiça, também, digamos, criado e montado na altura da doutora Serrana Carneiro, uma interação grande com a Universidade do Porto, com a Católica do Porto, que tem pós-graduações, tem um conjunto, são mais de 21 cursos, como há pouco disse, mais de 1.200 alunos formados este ano. Estamos com vontade e com esse compromisso, é coisa em conjunto com a Andif também. Queremos expandir este tipo de formação também para os PASLOP, para a PALOP e para o estrangeiro, as nossas competências, por isso. Diria que tudo o que for
conhecimento, preparação no global e depois específica para cada área, até na gestão de conflitos, na negociação, enfim, na gestão de infraestruturas, em tudo isso acho que faz sentido. Mas dizer-lhe que é com orgulho que tenho visto nos cursos da Liga e também nos cursos da Federação um conjunto de atletas que terminam as suas carreiras e vão, assim como tiram os cursos de treinadores e outros nível de cursos, vão tirando cursos que os permitem depois, para além das carreiras de futebol que terminam aos 30 e alguns anos, ficarem com preparação para o futuro, que é uma responsabilidade que a nós, neste caso Liga, que é a Federação, sermos capazes, e aos clubes também, mas neste caso a estas duas entidades, sermos capazes de reconhecer que o atleta tem uma versão de desgaste rápido, termina aos 30 e poucos, repito, e depois tem, enfim, mais no mínimo 50, 60 anos de vida. E é importante depois vermos esses grandes atletas bem colocados, com formação, com competências e com desempenho de cargos adequados. Por isso, diria que tudo o que for a reportar ou, digamos, acolher conhecimento para esses jovens e essas jovens é importante. Também vejo aqui com agrado de várias senhoras, o género feminino, dizer que cada vez mais nós vimos o género feminino a tirar cursos. Ou seja, as senhoras, neste caso concreto, delegado da Liga que fui e serei toda a vida, comecei em 95, 96, depois fiquei com a função de coordenador há cerca de 10 anos, até há cerca de 2 meses atrás, a evolução que se fez na formação. Hoje, eu na altura, deixa-me partilhar isto convosco, na altura ser delegado da Liga era o quê? Era indicado por alguém, a Liga depois aferia se, digamos, tinha ou não tinha condições para, no fundo, ser reconhecido, competências, neste caso seria dado, principalmente, hoje não. Hoje, candidatam-se, têm curso, têm testes, têm psicotécnicos, têm avaliação de entrevistas e depois daquela seriação toda são escolhidos 10. Desses 10 fazem uma época de estágios e depois desses 10 ficam, este ano 4, no futuro ficarão 2, ou seja, e depois há uma classificação de desempenho, avaliação de desempenho, de nível, hoje de exigência e a qualidade, reconhecendo muito as competências, a dedicação de todos os colegas que na altura começaram comigo, mas sem preparação para a causa, porque no fundo o que é um delegado? Às vezes confundimos isto também. E um delegado não é mais do que alguém que vai junto dos clubes, junto das competições, tentar interagir com as sociedades esportivas e com as forças de segurança para que as regras que a Liga, neste caso que os clubes aprovaram, sejam cumpridas e ajudá-las a cumprir, que é diferente de chegar lá, está calado, escreve e depois a seguir vem a multa. Não. Também nesse contexto, e falamos de formação, dizer-vos que é com muito agrado que vejo as associações de futebol, no geral, também já, digamos, terem os seus delegados. Por isso temos aqui também nessa área, e acredito a esse desejo, a essa vontade, quer da Federação, quer da nossa parte, tal como as equipas sobem do digital ao nacional e assim sucessivamente, como os árbitros, também a intenção é que se possa fazer um programa em que os delegados começam no digital, sobem à Federação, depois sobem à Liga e assim sucessivamente. Por isso, no fundo, dir-vos-ia que para muito que nós reconhecemos que há para fazer, e há muito para fazer, a evolução nos últimos 10, 15 anos foi grande, a todos os níveis, na formação dos dirigentes, na formação dos vários agentes esportivos, há muito para fazer, a nível também da parte dos adeptos, temos aí um desafio grande para, em conjunto, irmos construindo aí um conjunto de sensibilidades para que, no fundo, possamos ter comportamentos que valorizem as competições. Acho que temos aí muito para fazer. Ainda assim é uma ideia pré-concebida que os nossos jovens têm alguma dificuldade de chegar a um patamar de dirigente desportivo, de entrar no contexto do futebol profissional. É uma queixa recorrente, ouvimos todos nas ruas. O que é que consegue dizer, argumentar para desmistificar um bocadinho essa ideia? Oh, Nuno, fica-me mal dizer isto que vou dizer, mas como gosto de falar com franqueza e com frontalidade, diga-me o seguinte. Se perguntasse há 10 anos atrás que um delegado da Liga ia ser presidente da Liga, acreditavam? Dificilmente. Essa é a prova. Ou seja, não há que ter limites.
a nossa dedicação, a nossa humildade, mas a nossa determinação em tentar fazer bem e ser humilde a ouvir as sugestões e os ensinamentos de cada um, leva-nos lá. Depois, outra coisa que eu penso que é importante é termos a noção, como há pouco dizia, nós aprendemos todos os dias. Eu estou na Liga, como disse, há 29 anos. Aquilo que eram boas práticas naquele início não são as mesmas de hoje. Mas os valores daquele tempo são os mesmos de hoje. E se temos esse tipo de espírito, acho que vamos lá chegar. Mas também deixe-me dizer, de outro prisma, hoje temos um nível de dirigentes jovens, as sociedades esportivas, do futebol profissional, tem uma série de jovens com formação e com capacitação para no fundo, e têm cargos dentro das próprias sociedades esportivas, que no passado não acontecia. No passado era o amigo do amigo, era o Sr. José, o Sr. João Manuel, e hoje não, hoje vamos aí às várias ligas, à Liga 2, à Liga 3, à Liga 1, ou seja, deixemos isto como é justo dizer isto, à Liga Mel Super e à Liga Betclic, também é justo também reconhecer as marcas que apostam no futebol e que ajudam o futebol a crescer, e vemos jovens, digamos, com cargos e com competências e com sensibilidade e com conhecimento e com formação. Por isso, eu acho que é esta partilha de realidades que, no fundo, devem levar lá. Os tempos são outros. O tempo do medo, o tempo de que isto é só feito para alguns, o tempo de que as cunhas é que resolvem, devemos ajudar a que assim não seja, e penso que assim não é, cada vez menos assim é. A Liga Portugal, através da Business School e das suas pós-graduações, procura moldar um tipo de dirigente diferente daquele que há pouco falava, do amigo, de arranjar um espaço no futebol profissional para outro amigo. Acha que é esse o objetivo da Liga através da Business School? Eu tenho um conceito de amizade muito, muito clara. Eu acho que o ter receio de dizer que indico um amigo não significa que o amigo, depois de lá estar, que tenha vantagem sobre isso. E acho que isso é uma das lacunas que nós temos. Nós temos algum receio sempre em assumir, eu sou amigo, mas o facto de ser amigo, eu não tenho nem que prejudicar o amigo por ser amigo, nem que, digamos, beneficiar o amigo. E esse é o grande desafio. E estamos no ambiente de futebol, deixem-me partilhar isto convosco com toda a franqueza, com toda a sinceridade, e espero fazê-lo até os últimos dias da vida. Quando alguém vai para a Liga, seja como dirigente na comissão executiva, seja como presidente, seja como delegado, quando alguém vai para uma associação de futebol, ou alguém vai para a federação, todos nós temos um clube de simpatia. Eu posso dizer que o meu grupo de simpatia, e todos vão se rir de alguns que me conhecem, é o AC Salido. E a moda dizia-me, de onde é que isso fica? Antes do AC Milan. Bom, mas todos nós temos, por norma, um gosto de um clube, seja ele dos 3, ou dos 4, ou dos 5, seja qual. E depois a tendência é, este vai para lá para defender o clube A, ou o clube B. Este vai para lá porque é amigo do tal amigo, errado. A função de quem vai para a Liga, de quem vai para a associação, de quem vai para, digamos, a federação, quem vai para um órgão coletivo é defender, digamos, a modalidade no seu todo. E essa coragem em assumir isso e ser capaz de dizer com franqueza e depois estar aberto no dia em quando alguma coisa corre menos bem, olha, foi por este motivo, falhei e reconheci. Isso, eu digo-lhe, se não tivesse, e tive, estamos à vontade, nestas minhas funções de delegado, tive vários momentos sensíveis e vários momentos de pressão com os 3 grandes, não é? Sim. Mas felizmente tenho com todos os dirigentes, tive momentos de tensão, aqui e acolá, tenho com todos os que cá estão, infelizmente com os que cá tiveram, já partiram a melhor relação de respeito, que é isto que eu digo. E em alguns momentos, naquele que é o clube, supostamente, no fundo, me ligavam com mais simpatia, provei que a simpatia é pela função. E é isso que faz a diferença. E este princípio, não deixe-me dizer isto com toda a sinceridade, é um grande desafio que nós todos temos. E podemos formar, mas há coisas que não se mudam. A estrutura, os princípios, os valores. Eu não quero fugir à questão, eu indico o amigo. Eu tenho que ver se o amigo tem características para aquela função. Tenho que ver se o meu filho, que eu gostava que fosse, se tem ou não características.
E se não tiver, porque é simpático de um clube A, ou tem uma atitude muito mais ríspida, muito menos flexível de contar com as pessoas, é melhor dizer que não é. O amigo que é amigo diz ao amigo aquilo que ele não concorda com ele. E se este conceito de amizade for feito com esta abrangência, com esta latitude, tudo é mais fácil. Eu posso dizer, se eu me perguntar, se calhar pergunto daqui a bocado. Não é dirigentes, mas os comportamentos dos dirigentes. O meu comportamento. Eu devo ter uma atitude de ter uma linguagem construtiva para bem das atividades esportivas, para bem do futebol profissional. E isso, tal como os treinadores, aqui o Rui não me deixa mentir, e outros, as palestras, os assuntos são dados no balneário, como se diz, ficam cá dentro. Não é? E depois para fora, promove-se o produto, a modalidade, por aí fora. Se eu perceber, enquanto dirigente de clube, todos, na vida, ninguém na vida só ganha, nem só perde. Eu hoje perdi, hoje ganhei, amanhã ganhei. Como é que eu trato o adversário, neste caso, ganhei, este está quase a cair. Este está quase a cair, não sei se... Acho que... Está bom. É que Acho que sim. Assim fica melhor. Eu hoje perdi, hoje ganhei. Tenho que respeitar a dor do adversário. E como é que eu trato para fora, para os adeptos? Com uma linguagem para não estragar o produto. Se pensarmos um pouco nisto, eu diria que é muito mais forte e muito mais produtivo isto do que eu estar a falar para os meus adeptos via uma linguagem destrutiva. Esse dirigismo também não faz bem à modalidade. E isso aplica-se ao clube digital, como ao nacional, como ao clube, digamos, do profissional. Por isso, dizer-lhe que nós temos muito, e isso não se ensina. Ou temos coragem de dizer aos nossos adeptos, hoje perdi, mas fiz tudo para ganhar, correi menos bem, mas ontem ganhei, e amanhã volto a ganhar outra vez. E tenho que ser capaz de assumir, falhei, tive uma ideia de colocar comigo a trabalhar a pessoa X, que me ia ajudar, depois no desempenho dela correi menos bem, tenho que assumir, mas o culpado fui eu. E não tenho que estar a inventar, não tenho que estar a assumir. O futebol precisa disso. Eu não conheço nada na vida que seja tão transversal às famílias como o futebol. E todos dizemos, é muito usual dizer isso, as formações, o impacto da formação, o peso económico de todo o futebol, mas muito mais do que o peso económico do futebol é o peso social. E se nós percebemos isto como ponto de partida, se calhar há coisas que não aprendemos na escola, vem do berço, vem dos valores. Deixem-me partilhar isto convosco. Desta vez ganhei na Liga. E ganhei de uma forma expressiva porque os clubes assim quiseram, 81%. Foi, ao longo da história da Liga, o maior resultado de sempre quando houve eleições. É uma alegria? É. Mas isso foi naquele dia. Agora a alegria é no dia que terminar o mandato, eu sentir que aqueles que votaram em mim querem que eu continue e que aqueles que em mim não votaram reconheçam que fizeram o mal em não ter votado. E por isso, como é que eu consigo fazer isso? É ter uma atitude de desempenho no terreno no dia-a-dia que me permita, digamos, ter esse comportamento, essa atitude. Mas, ao mesmo tempo, eu naquele dia que ganhei, o normal era sorrir, saltar. Não. A primeira palavra foi para o adversário. Porquê? Porque ele perdeu, mas teve um comportamento idóneo. Ao longo de toda a campanha, não foi no bota abaixo, desculpa a expressão, como muitos foram, no malinho, por aí fora, e nesse dia dei-lhe os parabéns pelo comportamento. No dia seguinte ele pediu admissão de presidente da Assembleia Geral da Liga, e eu liguei-lhe a dizer: José Mendes, quero lhe dar os parabéns, o que fez foi aquilo que eu esperava, e disse: hoje ganhei eu, perdi você, no outro dia perco eu, ganha você, outra pessoa. A vida é feita disso. Não faço isto por ser simpático, eu felizmente estou habituado a ganhar a vida, mas eu já perdi. Entre o futebol, perdi muitas vezes. Mas a vida é isto. E a capacidade, para nós reconhecermos a elevação quando se ganha, repito, como disse há pouco, a dor de quem perde e a quem ganha, ou quem perde, a reconhecer o mérito de quem ganhou, isso faz uma grande diferença. E se conseguirmos envolver os adeptos neste espírito, é tudo mais fácil.
Recentemente houve uma comunhão de interesses dos clubes grandes, daqueles com mais peso a nível de massa crítica. Parecia tudo estar alinhado até chegarem os resultados desportivos. Esses malditos que às vezes dão cabo aqui da estabilidade do que se pretende para o futebol português. E esta semana, depois da Cimeira de Presidentes, e mesmo antes, ocorreram ali alguns comentários públicos que vão um bocadinho em contraciclo daquilo que há pouco nos dizia, que é muito mais saudável termos um clima onde se aceite a vitória e se aceite saber ganhar e sobretudo, também saber perder. Desilude, como Presidente da Liga, ouvir este tipo de comentários, quando aparentemente, dentro da Cimeira de Presidentes, tudo correu num clima tranquilo, mas depois cá fora tudo se precipitou, com acusações públicas parte a parte. Não é preciso especificar o conteúdo das afirmações feitas, mas, no geral, desilude esse tipo de comportamentos de dirigentes com as responsabilidades dos protagonistas que exprimiram essas opiniões? Eu há pouco fui um bocadinho mais à frente da pergunta, a ver se evitava estas perguntas, mas pronto, não consegui evitar. Lá ver. Não me desilude. Não me desilude por isto. Eu tenho completamente a mim a respeitar, digamos, os comportamentos das várias sites esportivas. Se me perguntar que eu gostava do mundo perfeito, eu gostava do mundo perfeito. Se me perguntar, e com certeza que cada um dos dirigentes que teve aqueles comportamentos, aquelas atitudes e aquelas declarações, certamente sê-lo com uma intenção. Não me compete a mim, digamos, avaliar essa intenção. Agora, o que me compete é dizer isso. Eu, aquilo que há pouco disse, e posso repetir, compete-me e tudo farei com esse espírito, para que se consiga olhar para o adversário durante 90 minutos. E que depois perceba que o adversário é a razão de nós existirmos. E quanto mais nós nos entendermos fora dos 90 minutos, mais competitividade, mais público, mais empresas, mais valorizamos o produto de futebol, porque também é justo dizer isto. Nós temos muitas marcas que gostavam de estar junto ao futebol e fogem por este tipo de comportamentos. Porque nós não tratamos, não evitamos um ruído que é dispensável. Mas com certeza que há razões para isso. O que lhe apraz dizer é que naquelas 3 horas e tal de cimeira, muito participativa, uma linguagem muito construtiva entre todos, posso responder aos 3 emblemas mais visíveis, aqueles que no mundo têm mais assim, os melhores classificados, vamos por assim, de cordialidade, de troca de opiniões, de partilha de ideias, dando a mim, ou seja, nós adquirindo conhecimento e sensibilidades, e por isso fiquei muito satisfeito, muito grato pelos ensinamentos, pelas partilhas, para a transmissão de sensibilidades que depois, para nós, é trabalho de casa. Por isso, deixe-me fazer aqui uma comparação, Nuno. Eu, no dia em que foi entregue a taça do campeão desta época 24-25, no final, os seus colegas quiseram falar comigo. E eu cheguei lá, enfim, estavam todos os órgãos sociais, todos os órgãos de imprensa, da comunicação social, as várias cadeias de televisão, enfim, jornais, rádios, tudo isso. E a questão era, perguntavam-me, então o que é que diz dos maus comportamentos dos adeptos tais? E eu disse isto, a Liga, e eu em particular, tudo o que for comportamentos, de maus comportamentos, nós repudiamos, a todos os níveis. Mas deixe-me dizer uma coisa, esses comportamentos, ou esses adeptos, nos 100% dos adeptos, o que é que representam? 0,00000,1 lá atrás. Teve 99 famílias. Vamos dar parabéns aos demais e vamos agradecer que todos vós possam reconhecer isto. Deixe-me dizer, não se calhar com alguma, digamos, imaturidade minha e falta até de sensibilidade em algumas coisas. Eu estou convencido, se calhar erradamente, que as gerações jovens, os vindores, não querem o negativo. Querem os bons exemplos, querem as boas práticas. E se não temos este tipo de cuidado, vamos vendo gradualmente o que é que vai acontecendo. Cada vez mais
a adesão a estes espetáculos, que se quer que seja uma festa, quer que seja, digamos, defendo muito isto, ter ao longo dos estádios as várias classes etárias, com os dois adversários, cada um com o equipamento do seu clube, a puxarem para o seu clube e no final a festejarem e a respeitarem as decisões, digamos, o resultado de cada um. Acho que este tipo de trabalho faz. E acho que, pronto, houve um caso de mau comportamento. Sim, houve mau comportamento. Mas foi um em tantos milhões. Foram 10 ou 15 tantos milhões. Há que repudiar? Sim, há que, digamos, condenar isso. E depois aqueles que têm mau comportamento também têm que ser penalizados. Devo também dizer, já agora, nesta minha chegada à Liga, faz hoje, creio que 44 dias, de minha posse, já reunimos com o Comando Nacional da PSP, com o Comando Nacional da GNR, com a APCBD, com a PJ, aguardamos em breve uma reunião com a Proteção Civil e com o SIS. Com eles, além de apresentar os cumprimentos normais, para nos darmos a conhecer, pedi que colaborassem, que sensibilizassem as suas estruturas para que pudessem ajudar as redes esportivas, porque as pessoas têm, com certeza, a noção e o impacto que tem o custo da segurança para os clubes, para as redes esportivas, sejam eles do futebol amador como do futebol profissional. E depois desafiei-os, em conjunto com a Fundação da Liga, para fazermos, a Fundação que tem feito um trabalho meritório, é um trabalho da Liga no seu todo, para fazermos uma campanha ao longo de todo o território nacional e ilhas, em que possamos, de alguma forma, sensibilizar os adeptos para bons comportamentos. Eu estou convencido que há muitos adeptos, isto está mesmo mal, que há muitos adeptos que não têm a noção de quanto prejudicam os seus clubes com aquela atitude de maltratar, com mau comportamento para o adversário. Fazem-no com certeza com uma intenção de desmotivar, trabalho assim, o adversário. E na minha opinião, e penso que na opinião da maioria, quando alguém me trata menos bem, aquilo ainda mais me motiva a reagir, dá mais força. Por um lado isso. Por outro lado, cada mau comportamento do adepto é multa, é penalização para o clube dele. E entra nos cofres das estruturas, neste caso também da Liga, uns milhões de euros, ou uns milhões, passa de um milhão, quase 2 milhões, varia, de euros de multas. Multas que têm principalmente o mau comportamento do adepto. Por isso, se pensarmos só por aqui, e juntar o que é que esta imagem transmite de negatividade para a modalidade, acho que todos temos aí um espaço grande para podermos, no fundo, digamos, melhorar. E acho que aí, dirigentes, mais uma vez, treinadores, jogadores, árbitros e a comunicação social tem um papel grande a nos ajudar a passar essa mensagem para fora. Deixe-me também já agora dizer isto, já que falei nessas 3 classes, porque no fundo, digamos, são todos importantes, mas importantes são os jogadores, são os treinadores e são os árbitros. No fundo, eles são, digamos, as pessoas, no fundo, que vão aos adeptos e vão ver os espetáculos disso. Também pensarmos um bocadinho o que é que todos podemos fazer e contribuir para valorizar o espetáculo. Como é que consiste em mais tempo útil do jogo? Como é que os jogadores têm... Sabemos bem, o treino, estou a ganhar, a simulação, a perda de tempo, o treinador quer dar aqui uma tática para o guarda-redes joga-te lá ao chão e tal, tudo isso. O árbitro, como é que nós, mesmo que isso traga 3 ou 4 pontos, no global, isso é muito prejudicial. Acho que se todos fizermos uma autoavaliação em função do desempenho que o meu cargo me obriga, acho que tudo isso é muito fácil. E eu sou sincero, devemos ser sensibilizados, e há grandes formadores, grandes exemplos que temos aqui na sala, e não só, que com pequenas ilustrações fazem-nos refletir, fazem-nos pensar e fazem-nos mudar de comportamento e de postura. E é um pouco isso. Aí também é ensinamento e é, digamos, competências que nós vamos adquirindo
com experiências. Todos estamos aqui, gente experiente, com certeza que na nossa infância e nossa adolescência tivemos práticas que hoje nós queríamos ter, porque reconhecemos a evolução. E essa evolução é constante. E acho que aí, não deixo-me para terminar esta parte, há um grande trabalho a ser feito. E reitero isso. Se dermos importância ao impacto social que tem a modalidade, que é muitíssimo, como disse, eu repito, superior ao impacto económico, eu estou convencido disto. Eu, no passado, eu tirava um papel ia de carro e tal, tirava um papel para a janela fora. Hoje, se o fizer, a minha filha, que tem 14 anos, já me fazia isto há 7 anos, quase não me batia com palavras, não é? Mas como é que nós conseguimos, não é isto, não é da manhã, como é que conseguimos criar estas gerações, estas novas gerações, esta cultura, não é perder a competitividade, não é perder a paixão, nada disso, pelo contrário. Diversidade, competitividade, vontade de ganhar, tudo isso, mas com festa, com valores, e é isso que vai fazer depois a seguir, não sei se me vai acordar, se não, mas dentro já, que é aquilo que hoje se fala muito, que é a centralização, depois seja mais fácil vender. É um produto que é mais apetecível. Sim, e eu lhe perguntar precisamente isso, e pego nesse mote, a centralização é determinante para as sociedades, para o futuro das sociedades, para uma divisão mais equilibrada e equitativa do dinheiro proveniente do audiovisual, mas estamos constantemente a assistir a episódios de críticas, com os árbitros sempre no ponto de mira, sobretudo dos dirigentes, mas também dos adeptos, que muitas vezes são levados a posições mais extremas, muito por conta da inflamação protagonizada por quem manda nas sociedades. Esse é o principal caminho que há a percorrer. O que é que, não acha que tem de ser feito algo com muita urgência, dado que a centralização vem já a seguir? Não, primeiro, reconhecer que a centralização não é uma vontade de A ou B. A centralização é um decreto de lei que tem que ser cumprido, não é? Cumprido. São dois caminhos, ou é cumprido ou é alterado. Eu diria, é cumprido a 2 níveis. É a Liga, também com a anúncia da Federação, a quem compete, digamos, montar a estrutura, para já vamos a esse pormenor, e se não o fizermos, em tempo de acordo com o decreto de lei, corremos o risco do Governo pegar naquilo e chamar a ele e resolver. Não sendo isto, alterarem o decreto de lei, tenho dúvidas. Somos dos poucos, aliás, somos um dos 2 países que não estão com a Liga Centralizada. Nós temos que entregar o dossiê até junho. Já foram feitos muitos, junho, neste caso, do ano que vem, do próximo época. Já foram feitos muitos estudos, já foi feito muitas ponderações, há draft dos regulamentos preparados. Qual é o nosso trabalho? É ouvir a sensibilidade que temos ainda a ouvir dos clubes, ouvir a sensibilidade dos operadores televisivos, que reunimos com todos, desde que cá chegámos, posso dizer isto, não é nada de segredo, é tudo. Reunimos com a MEU, com a Altice, com a Vodafone, com a TVI, com a SIC, com a Sport TV, enfim, com quase todos. As suas necessidades, aquilo que acha que faz sentido, que tipo de modelos, modelo nacional, direitos para nacionais, direitos internacionais, ou seja, tudo isso. Vamos reunir em junho com a Autoridade da Concorrência, sensibilizá-los também para algumas questões que estão lá dos regulamentos. No fundo, nós temos ali um draft de regulamentos que, na nossa opinião, carece de alguns ajustes, diria de muitos ajustes. Draft esse que já foi do conhecimento de quase todas, pelo menos do grupo de trabalho da Liga de Centralização, e tem lá um pormenor que permite, ou só permite que seja um único, ou seja, eu não posso concorrer em parceria com o Nuno, tem que ser sozinho, ou o Nuno ou eu, não é? E eu diria que isso é o primeiro passo para que, no fundo, não seja, digamos, mais apetecível concorrer. Vamos expor, eu não quero falar em valores, porque no fundo é muito subjetivo, os valores que estão em cima da mesa atuais sabemos, aqueles que se falavam por alto também se sabe, mas se vender a 3 anos ou a 5 anos, é multiplicar esses valores sobre 3 ou 5 anos. E eu não reconheço, penso eu, que nenhuma das operadores tenham condições para poder garantir esse montante em causa. O que isto quer dizer, eu tenho que concorrer em parceria. Por isso, estes ajustes
esta sensibilização da autoridade da concorrência são determinantes. O que é que a nós nos compete? Simples. É, como disse, ouvir. Não é mais estudos. Chega de estudos. Vamos afunilar, vamos para cima da mesa. Dir-me-á, mas estás preparado para levar umas porradas? Estou preparado para isso. E o processo não está atrasado? Não. Perguntaria também. Não, compete a isto. O passado já passou, do passado vivem os museus, vive a história, mérito para quem no fundo fez a história, mérito para quem no fundo marcou a história. O que importa é o futuro. E eu gostava falar de 10% do passado, honrando muito o passado, e falar de 90% do futuro. O que importa é que temos que, no fundo, entregar esse dossiê até junho. E eu vou dizer, correndo o risco de não poder depois não cumprir, mas vou dizer que é para depois dar uma empurrada. Vamos tudo fazer para entregar mais cedo. E não vai ser por falta de coragem de nós decidirmos que não vai ser entregue. Não vai ser por falta de coragem de, digamos, partilhar as nossas ideias e dificuldades e princípios com as várias sociedades esportivas que, no fundo, vamos ter medo de o fazer. E devo também dizer o seguinte, que é para ficar claro, que é público: nenhuma sociedade desportiva, até hoje, mostrou dificuldade e, digamos, vontade, desculpem a expressão, de abortar a centralização. Nenhuma. Mesmo o Benfica, que agora disse neste comunicado que não fazia parte do grupo de trabalho de centralização, desde que estou em funções na Liga Portugal, já participou numa reunião antes da Liga Centralização e teve comportamentos construtivos, cooperando, dando sugestões. Por isso, todas as sociedades esportivas, e posso dizer, isso o Benfica, porque é a questão que está em causa, como o Porto, como o Sporting, como o Braga, como o Vitória, como o Famalicão, como todas as sociedades esportivas. Agora cabe-nos a nós ter a coragem de ouvir estas sensibilidades, conjugar e depois meter em cima da mesa para se decidir e propondo a decisão e naquilo que a nós nos compete decidir, ter a coragem de decidir. Decide-se, levamos umas porradas, não conseguimos unanimidade. É a vida. O problema é quando a grelha ficar conhecida. Quando a grelha for conhecida é que pode levantar algum problema. Não, levantará sempre. Nós estamos aqui numa situação, há sempre uma disputa, cada um tem a sua opinião e tem a sua ideia e quer não perder dinheiro, o outro quer ganhar mais. É legítimo, é normal. Agora, eu diria que o processo da centralização é um processo que tem um princípio. Pensar que, digamos, em 2028, como sabemos, é junho 26, e depois é o início da centralização na época 28-29. É o início, por isso, no fundo, pode ser uma coisa crescente, evolutiva. Em tudo na vida, eu, se vender por atacado, consigo ter, digamos, tenho o negócio em tudo. Tenho um negócio centralizado, eu consigo, sou um a negociar com o todo, potenciar. Isto aplica-se na venda e aplica-se na compra. Nós temos aqui estes amigos, cada um tem a sua garrafinha de água, não é? E cada um negocia a sua garrafa de água sozinha. Tem um preço. Se um de nós negociamos as garrafas de águas todas, mais baixo. E é ao contrário. Se eu tiver este produto sozinho para vender, consigo um valor superior. Se isto for pensado assim, vai ajudar. Mas se me perguntar assim, achas que isso é uma solução única? Não. Isto é um passo da solução. Isto é um caminho que, no fundo, vai trazer mais receitas, pode trazer mais receitas para o futebol e terá mais receitas, mas acoplado a isto a tudo o resto. Como é que nós contribuímos para fazer o produto? Que tipo de quadros competitivos vamos ter na altura que se vai vender? Os que temos ou diferentes? Que tipo de infraestruturas temos? As que temos ou melhorias? E dizer isto também outra vez, a evolução tem sido enorme nesse campo. Eu tenho, desculpem esta imodéstia, eu tenho moral para dizer isso, porque eu disse no passado, assistia a mais de 1.500 jogos desde cá estou, mas foi muito mais do que isso. E conheço os estádios todos deste país. Por isso, vejo bem o que era e o que são. Há um espaço para percorrer. Por isso, tudo isto faz com que nós possamos valorizar o produto e que tenhamos cada vez mais melhores adeptos, melhores interessados em comprar, mais público lá fora também a reconhecer o nosso talento, e aí também há muito a fazer, muito a nível nacional e muito a nível internacional, porque nós temos jogadores de vários países a jogar cá, temos muitos imigrantes lá fora, temos muitos jogadores nossos a jogar em outros países, e como é que nós chegamos a todos esses países? Acho que é por aí que, no fundo, temos que caminhar.
uma pequena... Nas nossas redes sociais, o teto máximo de visualizações foram 22 mil, salvo erro. Nós, na última jornada, com as pequenas alterações que lá a equipe técnica fez, atingimos 22 milhões, peço desculpa. Atingimos 44 milhões, com um pequeno gesto técnico, está a ver? Como é que nós levamos este produto todo para os nossos treinadores, para os nossos jogadores, para os nossos árbitros, serem reconhecidos pelo mundo todo? E isso faz a diferença, e é por aí. Falou realmente que os nossos jogadores e treinadores, sobretudo, são muito reconhecidos pelo seu talento no mundo. Também temos alguns exemplos de dirigentes, e porque de dirigismo estamos aqui a falar. Temos, por exemplo, o Deco, que, embora nascido no Brasil, é um internacional português, um ex-internacional português. Temos o José Boto, diretor desportivo do Flamengo, e outros nomes, Mário Branco no Fenerbahçe, e outros dirigentes com cargos importantes em clubes internacionais. Teme que Portugal também não tenha capacidade, o futebol português, de reter esse talento do dirigismo que também vamos conseguindo conquistar por aqui? O mundo é global cada vez mais. A questão é como é que nós conseguimos potenciar o nosso talento, como é que conseguimos fazer negócios entre os nossos clubes, privilegiando a nossa relação entre os clubes, e como é que conseguimos colocar dirigentes nas várias partes do mundo, que depois são eles próprios que captam esse investimento, porque essas divisas, essas receitas que, no fundo, as vendas de jogadores lá para fora, também entra muito capital cá para dentro. E por isso é um talento que nós, como dizia bem, nós temos bons árbitros, temos bons treinadores, temos bons jogadores, temos bons dirigentes, temos empresários a nível de futebol que são os melhores do mundo, por isso temos, de facto, um talento nas várias áreas, nas várias... Por isso, enfim, acho que temos é que ter a coragem de reconhecer isso. É que, de facto, a vida evolui. Estiveram cá uns, estamos cá nós outros, ver outros amanhã, e este reconhecimento da capacitação e da nossa superação e, ao mesmo tempo, da nossa substituição, acho que vai nos ajudando. Por isso, pensarmos que depois de mim acabou o mundo, não. Nós estamos cá para alguém ter ficado antes de nós, não é? E nós a seguir vieram outros e assim sucessivamente. Por isso, resumindo, os que vão promover Portugal. Os que vão dignificar a qualidade do nosso povo. Nós somos um povo maravilhoso. Nós somos reconhecidos por todo o mundo como um povo único, anfitrião, acolhedor, nos adaptamos facilmente, não falamos a língua X, tentamos desenrascamos, além das competências, e somos muito capacitados lá fora. E por isso somos reconhecidos, até na nossa imigração, temos de facto... Por isso, Nuno, nos dirigentes, e temos grandes exemplos a nível de dirigentes, não foram alguns nomes, eu não queria falar mais nomes nenhum, até mais visíveis, claro. Que tiveram grande desempenho no nosso país, grande desempenho nas nossas chaves esportivas, que deram-nos aqui grandes vitórias e grandes exemplos de dirigismo e que estão a dar lá fora grandes exemplos e estão a liderar, digamos, países, inclusive, com a sua liderança, estão a tornar o futebol... O caso do António Henrique, por exemplo. Falei do Luís Campos também. O Luís Campos, por exemplo, o Domingos Sousa Oliveira, enfim, temos tantos exemplos do nosso produto nacional lá fora que são muito bons. Por isso, eu repito, acho que é orgulhoso termos dirigentes que dão o seu tempo, que no meu caso a Andif, para capacitar, para formar. São 30 anos, não sei qual é o tempo que o meu amigo Diamandino já está à frente da Andif, mas com certeza está há 10, 15, 12 anos. Por isso já houve aqui 18 dirigentes antes do meu amigo, por isso todas estas pessoas que no fundo estão a dar de si, sem pensar em si, a dar de si para o bem da sociedade, acho que merecem ser reconhecidas. Infelizmente, nem sempre se tem o devido reconhecimento, mas para cada um, o maior reconhecimento não é o palco. O maior reconhecimento é assim, quantos dirigentes já formei? E depois passarmos ali, olha, pá, foste tu que me deste a aula, foste tu que não sei o quê, foste tu, e o meu caso em particular, quando me licenciei, pá, foi lá uma amiga, pá, vai lá, estás a trabalhar, mas e isso fica para a vida. Por isso, no fundo, acho que é isto, com valores, com princípios, com vontade de fazermos mais, com vontade de inovarmos, e estas estruturas todas a reconhecer da ANDIF, dos clubes, das associações, da Federação, da Liga,
a reconhecermos a importância que cada uma tem, a sua cota-parte para o todo, e o importante é o todo. Estamos aqui a terminar o nosso tempo e falamos aqui prolongadamente e com algum detalhe sobre a capacitação e a formação dos dirigentes desportivos. Eu terminaria com a pergunta que está no quadro: quais são os grandes desafios para os dirigentes do futuro? Não, os grandes desafios são, ou seja, nós continuarmos a reconhecermos a evolução da modalidade. E nesta nossa conversa deixamos aqui grandes desafios para reconhecermos como é que eu posso contribuir para valorizar a modalidade. Mais do que a gestão individual, é este contributo para o todo. E depois, falar-lhe, enfim, da questão tecnológica, os temas da tecnologia, eu vou partilhar mais uma vez, estou aqui na Liga, em nome da Liga, neste caso, nós tínhamos nessa parte dos delegados uma ferramenta que era o SAND, que era Serviço de Apoio à Moção dos Delegados. E depois é o quê? O futuro dirigente tem que olhar para a tecnologia. Sim, é importante. O que é que fazia a ferramenta? Dá lá aqueles algoritmos, tal, carrega-se na tecla e dá a proposta de nomeação. Mas depois temos que olhar para o fator humano. O quê? O bom senso. Qual é a imagem deste rapaz naquele clube? Ele é tão bom ali como é no outro. Ou é imparcial ou não pode lá estar. E o dirigente é isso. Para além das competências, para além da grande preparação que os nossos formadores, os nossos pedagogos têm, no fundo, que ter, é também nós percebermos, todos aqueles que gostam desta atividade, percebermos que isto é uma indústria diferente, de paixões, de emoções, e também aí a gestão é importante. Por isso, diria que novas competências, novas capacidades para, no fundo, sabermos agir com situações diferentes, com vários dossiês, com várias especificidades, a tecnologia, a importância da tecnologia, este mundo digital que hoje vivemos, quanto tem importância, mas o bom senso, aquilo que nem sempre nós temos, a sensibilidade para cada um dos momentos, de reconhecer que o bem do outro é o meu bem, o mal do outro é o meu mal, e neste caso, num mundo tão sensível, tão emotivo como é o futebol, é determinante. Resta-me agradecer os momentos de partilha, a experiência dada, as suas opiniões. Agradeço também ao Sr. Presidente da ANDIF, ao Remo, que teve a gentileza de me convidar. O Jornal do Jogo associa-se a este evento com muito prazer. Todos nós, presentes, treinadores, antigos jogadores, dirigentes, estamos juntos neste ecossistema, porque todos fazemos parte dele e todos trabalhamos para para a valorização deste desporto que nós tanto gostamos, em particular o futebol, mas todos trabalhamos juntos e só juntos é que faz sentido que tracemos este caminho no sentido de caminharmos para um futuro risonho e que valorize sobretudo a experiência do adepto no futebol e no desporto. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Ora, então, peço ao Presidente Andif que venha aqui ao palco. Primeiro, para o Nuno Vieira, aqui cá te entrega-lhe aí, por favor. Nuno, são os teus. Porque aqui o Presidente tem uma diferente. Pode. Eles já o ajudam a tirar. Também o dia todo. E para o Sr. Presidente da Liga, que tem uma diferente, para agradecer pelo apoio institucional ao evento. Sim. Presidente, abra só, exatamente, é isso. Muito obrigado. Nada, obrigado, pode deixar aí.